Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNowOne, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como sempre, a gente vai falar sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios e hoje com um flerte um pouquinho maior para essa área digital ou de soluções digitais para melhorar a eficiência das empresas. E eu trouxe aqui o Rafael Gouveia, que é CEO da Nepo, que é uma empresa que justamente trabalha com essas inteligências e essas soluções dentro do mundo digital. Então, primeiro de tudo, Rafael, muito obrigado pela sua presença, por aceitar nosso convite para a gente conversar sobre esse tema tão importante hoje no varejo. Obrigado pela sua presença. Olá, Rodrigo. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder bater esse papo e trazer um pouquinho mais, do que a Nepo vem construindo aí, entregando para o mercado e para as empresas. Sem problema. Muito obrigado mais uma vez. O que eu quero dizer para você de maneira direta hoje, assim, o quão importante hoje é a tecnologia na tomada de decisão e na construção de soluções para as empresas do varejo. Eu digo isso pelo seguinte, o varejo, talvez pela pandemia, precisou acelerar um pouco a entrada no mundo digital. Não que não existia, obviamente existia, mas a pandemia trouxe uma aceleração muito grande. E muitas empresas, a gente percebeu com a pandemia, nesse sentido, claro, não estavam preparadas para uma jornada digital. Precisaram se reinventar e muitas delas não tinham mais fôlego e acabaram morrendo, a gente sabe disso. Hoje, o que você entende, ou como, melhor dizendo, você entende a importância de soluções tecnológicas para melhorar a eficiência das empresas? Muito bom, Rodrigo. Acho que para a gente trazer um pouquinho desse contexto, eu gosto de resgatar, e você trouxe muito bem a pandemia, ela foi uma alavanca mesmo desse processo. Que eu acho que as empresas estavam num ritmo, mas um ritmo talvez que a gente pode chamar de lento. E isso acelerou muito, mas a gente ainda percebe hoje empresas ainda, vamos dizer, tentando se encontrar. E eu trago aqui alguns pontos que fazem com que isso aconteça. Porque mais do que a tecnologia é apenas o meio disso, onde ela vai utilizar uma ferramenta para potencializar os negócios, para agilizar, para dar produtividade, para identificar gaps e poder gerar mais faturamento, mais vendas. E a Nepo ela se posiciona muito como uma solução onde ela traz a experiência integrada da comunicação nas vendas, no atendimento, em todo o processo da comunicação. E dois pilares que são muito importantes, que antecedem isso, são as pessoas e os processos. E quando a gente fala disso, a gente abre um leque muito grande. Mas aqui, bem cirúrgico, as empresas, a gente tem trabalhado muito, e a Nepo tem um diferencial que estar próximo do cliente para poder entender e desenvolver junto com o cliente essa maturidade do time, de entender como que o time está, as pessoas estão para receber essa tecnologia e usufruir dos benefícios, porque senão talvez vai ser um problema e esse problema vai se potencializar dentro da empresa. Eu até anotei isso que você mencionou agora para te fazer essa pergunta com base no que você disse. Essa integração hoje, antes de pensar na solução em si, mas essa integração de pessoas e tecnologia tem a ver com a formação dessas pessoas, tem a ver com quando o momento que a empresa entende que na realização da tecnologia as pessoas estão envolvidas. Como é que funciona essa conexão hoje, seres humanos e máquinas, natural e artificial, dentro desse mundo da tecnologia na prática? Legal. Sim, nós temos dois pontos, que um é a questão da adaptação, então uma reciclagem mesmo, desenvolvimento de novas habilidades das pessoas, e outro é a questão das crenças que existem ali para quando vai usar a tecnologia. Eu trago de forma prática alguns exemplos, que eu acho que é bacana para o público aí entender na prática como que isso acontece. Nós temos o caso, por exemplo, na venda, onde nós temos pessoas que fazem a venda, às vezes o pessoal fala muito tirador de pedido, que faz todo um ciclo de visitas, e esse processo é um processo muito repetitivo. Então a tecnologia vem para resolver esse problema e dar mais agilidade, produtividade. Mas esse profissional, ele tem um papel extremamente importante, porque ele é promotor da marca. Ele é a representação da marca ali no ponto de venda da empresa que está comprando, do fornecedor. Então ele tem um papel um pouco diferente e isso tem que mudar. Mas como que está a cultura da empresa para fazer essa transformação? Isso é um dos pilares da transformação digital. E aí a tecnologia vem para impulsionar isso, mas se não tiver essa transformação, essa virada... Mas você entende que as empresas estão preparadas nesse sentido cultural de desenvolvimento humano
para inserção de tecnologia? Porque eu tenho visto muitos empresários que falam muito da inserção de tecnologia, esquecem dessa vertical pessoas, aí quando a tecnologia não consegue ser realizada na prática, culpa a tecnologia, mas deixou as pessoas na mão. Eu tenho visto muitas empresas nessa linha. Faz sentido ou eu que estou vendo demais? É uma verdade. É uma verdade, nós passamos por isso, né? E buscamos trabalhar até no nosso processo de atração e conquista de novos clientes, conteúdos para desenvolver essa maturidade. A gente chama da maturidade digital da empresa. Então as empresas sim, normalmente não estão preparadas e muitas porque estão olhando para o dia a dia, e é muito comum isso, né? As empresas estarem ali no volume de tarefas do dia a dia e não se organizarem. E aí tem todo um corpo diretor para poder preparar, né, de top-down, né, os C-level, os executivos e aí o time mesmo de liderados para poder receber essas novas tecnologias. Porque existe a comunicação, o mercado ele traz as novas tecnologias e todo mundo quer usar, mas na hora de realmente aplicar, existe essa deficiência, essa limitação. E aí acontece o julgamento, às vezes, da ferramenta, né? E aí vai trocando. Então, às vezes, a gente recebe clientes que já passou por 2, 3 soluções. E a gente fala, peraí, eu quero entender por que você está trocando. Então, a gente tem esse cuidado, né? Porque a gente não quer ser só mais um. A gente quer ser realmente a empresa que vai fazer a diferença. E eu aproveito que a gente está nesse tema pessoas, antes de a gente falar de alguns cases que eu acho muito importante, como é que os profissionais de tecnologia estão chegando no mercado? É uma coisa que eu já conversei com alguns empresários aqui e alguns me disseram, não é uma pesquisa isso, ou seja, é uma experiência com base nas entrevistas que a gente faz aqui, que eles chegam das universidades, das faculdades, obviamente eu estou dizendo dessa área de tecnologia, muitas vezes com conhecimentos técnicos de um software ou de alguma utilização desse software, mas na hora de assim, pensar numa solução mesmo, trava. Ou seja, vamos pegar um exemplo, ele é um bom operador de Python, o cara voa no Python ali, mas na hora de ele pensar uma solução utilizando o Python que ainda ninguém pensou, ele dá uma travada. O que você acha dessa posição de algum desses empresários? Faz sentido ou não? Faz total sentido e eu posso te falar que a gente às vezes passa por isso também. Então é um desafio da liderança, até porque na minha carreira eu fui desenvolvedor, né? Minha formação é ciência da computação. E antigamente a gente fazia de A a Z, né? A gente levantava o requisito, detalhava, implementava, testava e fazia a homologação com o cliente. Hoje, você tem uma característica das novas gerações, isso também está conectado com as novas gerações, de especialidades. Então, às vezes, você se depara com um profissional, não, eu só quero fazer o front. E o mercado de tecnologia se desenhou para isso, né, com essas características especializadas. E aí vai muito do gestor de tecnologia, da liderança, de poder montar o time que realmente vai compor. E aí você tem que ter o cara de negócio para garantir um projeto de sucesso. E aí, realmente, então, a faculdade não está fazendo essa preparação, talvez, como deveria? Não, normalmente não faz. Não faz, porque a faculdade, ela tem... algumas têm um cunho científico maior, outras já... Né, eu passei por uma universidade que tinha um cunho mercadológico, né, eu acho que foi o que me desenvolveu para vir para essa área de empreendedorismo, né, empreender. Então, mas normalmente é mais científico. E aí eu acho que a experiência no mercado, ali, o processo estágio, né, e desenvolvimento que vai dar, e você vai identificar os profissionais que vai ter esse estímulo, né, e essa conexão com o negócio, que vai fazer toda a diferença para a entrega de solução. Senão você vai ser só mais um ali desenvolvendo soluções, que ainda mais hoje com a tecnologia, o ChatGPT, ele te entrega o código pronto, né? Pensando nisso, eu sei que você tem alguns casos aqui, né? A gente conversou um pouco, tanto editora de livro, concessionária, loja de artigo de festa, alimentação, logística. Queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente fala de inteligência, ou seja, a sua empresa vai lá e ela fornece uma inteligência para melhorar a eficiência da empresa. Eu queria que você me desse alguns exemplos. Quando você falou de concessionária de veículo, por exemplo, o que hoje você conseguiu integrar como inteligência para somar algumas pontas e ter uma solução única dentro dessa empresa, por exemplo, na área de veículos, concessionária de veículos? Que trabalho que você fez? Legal. O principal ponto que as empresas nos procuram, normalmente, é o alto volume. Né? Com a digitalização, com a diversidade de canais para o consumidor entrar em contato com as empresas, isso aumentou muito o volume de atendimento. E as empresas, normalmente, elas não centralizam essa comunicação. Então, o primeiro ponto foi que, no caso da concessionária, ele tinha um alto volume e necessidade de comunicar para agendar serviços. Agendamento de serviço. Agendamento de serviços, revisão ou uma manutenção preventiva.
E foi implementado através da nossa plataforma a centralização dos canais e uma inteligência conectada ao sistema de gestão para poder fazer essa comunicação com o cliente, informando que estava próximo para ele fazer o agendamento. E aí ele confirmava um agendamento automático e era lembrado no dia do agendamento, para poder também não se perder. Só nesse processo teve um ganho ali de 40%, né, de produtividade nesses agendamentos. Ou seja, ele conseguiu melhorar a experiência do cliente e otimizar o processo do time de atendimento. E aí isso foi cascateando para outras áreas, porque a comunicação ela roda em toda a empresa. Uhum. Então a área de peças, né, que a concessionária também, essa concessionária ela é até um dos maiores vendedores de peças no Mercado Livre. Mas aí quando você fala de peças, também no ponto do atendimento ao cliente. Do atendimento ao cliente. O cliente que indo ali pedindo uma peça ou entrando em contato por telefone por uma peça, a nossa solução ela consegue centralizar o histórico de uma ligação, o atendimento no WhatsApp, dos diversos canais. Então a gente conseguiu identificar e centralizar essas demandas até fora do horário. Imagina uma empresa recebendo uma demanda fora do horário e ela não tendo controle. E aí quando ela tem a solução centralizada, ela consegue organizar e fazer contato para poder atender o cliente. Então essa foi uma solução dentro de uma concessionária, ou seja, atendimento ao cliente e agendamento. E agendamento. Certo? Quando a gente pensa numa editora de livro, qual foi uma outra solução? E só para vocês entenderem, eu estou citando essa questão das soluções e exemplificando, porque fica muito simples a gente simplesmente dizer aqui, olha, soluções inteligentes. Tá, quais são essas soluções e como você, que é nosso público, consegue anotar muitas vezes a nossa entrevista, imaginar soluções e tentar aplicar na sua empresa. Então eu vou citar casos diferentes aqui para a gente ilustrar bem essa entrevista. Concessionária de veículos, então agendamento com cliente, né? E esse contato que a gente acabou de dizer de melhorar a eficiência nesse sentido do agendamento. E na editora de livros, o que aconteceu? Qual foi a solução? Isso, na editora de livros, o principal problema que eles tinham era um volume de atendimentos, mas sem controle. A primeira coisa foi a gente organizar. Só na implantação e organização, a gente percebeu que eles tinham um volume muito maior que não era conhecido. Então eles passaram de 500, 800 atendimentos para 3.000, 4.000 atendimentos. O que isso quer dizer? Que Faturamento. Faturamento. E eles estavam perdendo vendas. Mas como é que você conseguiu fazer isso, melhorar tanto? Porque quando a gente organiza todos os canais de comunicação que a empresa disponibiliza para o mercado num único local, isso passa a ficar organizado e com rastreabilidade. Um exemplo que eu vou trazer, as empresas hoje, quando atendem por canais e não têm a digitalização efetiva através da tecnologia, ela atende pelo WhatsApp Web. Acho que aqui todo mundo já instalou ali no browser. Já instalou no browser e aí já lê no celular, aí isso. Fica lido, eu não respondi, e tem que apagar as mensagens do celular porque encheu. E você está perdendo riqueza de informações da sua empresa no atendimento. Com a nossa solução, fica tudo armazenado de forma fácil de acesso. E aí, a gente organizando isso, o faturamento da empresa no ano cresceu 3 vezes. É quase um CRM que você coloca lá digital? Do ponto de vista conceitual, eu estou querendo dizer. Perfeito. Vários clientes, quando conhecem a nossa solução, falam, cara, você é um CRM? Isso é muito importante. Nós não somos um CRM, nós somos uma plataforma de comunicação digital. Uhum. Nós conectamos com o CRM. Por quê? Porque o CRM ele vai além no processo de jornada do cliente, de visão histórica. A gente faz só o primeiro passo, que é a comunicação instantânea, que é ali o primeiro contato do cliente. Mas na medida em que você armazena dados, tá? Na medida em que você consegue, por meio desses dados, vamos chamar assim, entregar possibilidades de contato com esse cliente, você faz CRM, caramba. De alguma forma, eu tô fazendo a gestão do relacionamento do cliente. Isso. Mas a gente não considera um CRM porque o CRM possui funcionalidades que vão além disso. Então, hoje, até no mercado, a gente tem conectado com CRMs de mercado, porque às vezes o histórico de inteligência, de venda, às vezes de um follow-up num processo de venda, a gente busca essa inteligência ali no sistema CRM e faz uma comunicação preventiva, uma comunicação ativa com o cliente. Isso tudo automatizado. Tudo de forma inteligente. E aí você conseguiu aumentar de quantos pedidos para quantos que você falou da editora? A gente conseguiu aumentar o volume de pedidos, né, de atendimentos de 500 para 4.000 atendimentos, e isso num período de 6 meses do cliente usando a nossa solução. E o faturamento cresceu 3 vezes no ano. No período, cresceu 6 vezes. Ou seja, ele tinha uma demanda represada ali que ele não tinha conhecimento. Entendi. E, consequentemente, o que aconteceu? O NPS dele subiu 12 pontos percentuais. Claro. Porque a experiência... Claro, porque a experiência do cliente é outra. E se a gente mudar um pouco de case, se a gente for para logística, eu sei que você entende uma empresa de logística e
aí já não é mais tirar pedido, né? Já é uma outra história. Como é que você imagina uma solução agora para logística, que aí é um ponto completamente diferente desses dois que a gente citou? Perfeito. Na logística, nós temos uma situação que a dor principal da logística é a entrega e a comprovação dessa entrega. Então, se você fez um pedido Sim, e chegou uma rastreabilidade, você está dizendo, rastreabilidade né? com a empresa que contratou a entrega. Porque imagina você, cliente, contratando um produto de uma loja. Esse produto, na hora que chegou uma caixa com um tijolo. Né? A gente já viu muitas histórias, ou não chegou o produto. Caixa com tijolo no exemplo, né? Chegou alguma coisa que não era definitivamente que não era o seu produto. Que eu comprei. Uhum. Então, e essas empresas de logística, imagina que ela tem uma dependência ali da pessoa que está entregando, o técnico que está entregando isso. Nós desenvolvemos a solução onde o técnico, para ele encerrar a entrega, ele precisa fazer uma entrada no chat, num chat ali no WhatsApp, de forma simples. Ele se identifica, ele tem que estar no horário disponível que ele está trabalhando. Ele tira uma foto do local e, mais do que isso, ele manda a localização do local que ele está. E, de forma inteligente, essa localização é validada lá no local que deveria ser entregue. E como isso garante que o produto foi entregue e não foi um tijolo? Só isso que eu não entendi, desculpa. Sim. Por exemplo, chegou lá no local, ele fez a identificação, ele está lá no endereço XYZ, pegou a caixa e entregou. E como é que eu tenho certeza que, por exemplo, esse blazer ele não é um tijolo? Ele tira uma foto e no chatbot ele registra a foto entregando e a pessoa assinando, até com comprovante. Ou seja, a pessoa abriu e checou. E checou. Ah, tá. Isso. E aí, essa informação, na hora que ele encerra ali aquela entrega, automaticamente ela é sincronizada no servidor da empresa de entrega e já manda para a empresa que contratou a logística comprovando que entregou. Porque antes a empresa ficava... Porque quem recebia a reclamação? Lógico, a empresa. A empresa. Claro. E aí ela ia no parceiro dela. Você entregou ou não entregou? Então existia ali um ruído e até uma imagem ruim, né, da empresa que estava vendendo o produto. Então a gente conseguiu resolver isso de uma forma. Porque sempre a culpa, vamos chamar assim, é quem vendeu. É quem vendeu. Todo o processo do meio aí, o cliente não quer saber, ele quer ir lá da onde ele comprou. É interessante e funcionou, melhorou o NPS, por exemplo, também de uma empresa como essa de logística, melhorou esse volume, menos reclamação. Menos reclamação, a imagem e teve desafios. Eu falo que às vezes a gente conta só o sucesso, mas eu gosto de trazer também os desafios. Já gostei. Os técnicos tinham uma certa resistência. Então o que foi feito? Ele só era comissionado com a entrega concluída. Então aprimorou-se também o processo ali para ter o engajamento do técnico, né? Para fazer o encerramento da ordem de serviço através da solução que foi implementada. Então a gente entende que o processo de digitalização, voltando um pouquinho nas pessoas, né, exige sim, né, um momento de transição que você vai ter que estar acompanhando, e aí é muito do gestor, do entendimento e compromisso dele estar junto ali nos primeiros passos que a gente fala, né? Você acha que não é a tecnologia... Vamos lá, eu vou dar o meu ponto de vista e eu quero que você comente. Eu, por exemplo, não acho que a tecnologia vai substituir o ser humano. Eu acho que a tecnologia vai forçar o ser humano a recriar suas habilidades, justamente para poder dar conta daquilo que tem. Óbvio que quando a gente traz questões sociais, de acesso a uma educação de qualidade, de acesso a oportunidades, infelizmente, classes sociais mais baixas vão ser mais atingidas, isso é um fato, né? Mas assim, do ponto de vista conceitual, não é que o ser humano vai ser substituído, mas ele vai precisar se recriar, né? Você entra hoje no elevador de uma empresa, há poucos anos, pensando em mundo, né, há décadas, tinha um ascensorista lá, que ia lá apertava o botão para você. Nem se imagina hoje você ter um ascensorista. Mas esse ascensorista também, de uma classe social XYZ, precisou se recriar e ir para uma outra função. Então, alguns empregos foram perdidos. Existe toda uma questão social de algo muito complexo. Eu quero só, nessa pergunta para você, colocar o seguinte foco. Você entende que a tecnologia substitui o ser humano ou ela coloca o ser humano num lugar de eu preciso recriar as minhas habilidades? Eu concordo com a segunda opção, que é o ser humano vai ser provocado a se reinventar, a se reposicionar com novas habilidades, com novos conhecimentos, né? Porque e o mercado já está trazendo isso, né? As novas habilidades das pessoas para as novas profissões, né? Que é uma habilidade emocional, né? Um comportamento emocional, soft skill, a questão de técnica usando tecnologia, usar da melhor forma. A gente vê claramente agora a IA generativa trazendo o quanto ela nos ajuda a ser mais produtivo e encurtar caminhos, né, para entregar, às vezes, resultados. Então, acho que isso é uma prática e sem volta. E eu trago um exemplo prático na minha empresa.
A NEPA ela foi uma empresa muito pioneira, não só na solução de atendimento, mas no uso da inteligência artificial. Nós criamos uma inteligência artificial própria, ali em 2017. E aí, 2022, veio a IA generativa, que veio e nos provocou. Claro. E o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma função nova, uma profissão nova dentro da empresa, que era o curador de robô, né? Fazia curadoria. Então a gente pegava profissionais, às vezes, que conheciam muito de um tema, cobrança, ou de um tema vendas, e ele passava a ser um curador de um robô que estava tentando vender e errava, e ele ia lá, treinava ele. Com a IA generativa, essa função que nasceu há pouco tempo já não tem Também mais necessidade. já foi embora. Olha que interessante, olha a velocidade com que as coisas vão se transformando. Então, acho que o desafio está muito grande. Nós temos um papel de liderança, de empreendedorismo muito grande no desenvolvimento das pessoas. E eu trago isso muito dentro da empresa, né? De dar a oportunidade, né? As ferramentas necessárias para as pessoas se desenvolverem. E o Brasil tem um desafio, né? A gente sabe, né? E a gente tenta fazer isso até incentivando as crianças com lógica de programação. Temos alguns programas legais. Eu quero ir para mais um case também de algo diferente que a gente trouxe aqui, produtos de alimentação. Você falou de atacado e varejo, então a gente já falou de concessionária de veículos, a gente já falou de editora de livro, fomos para a logística, que é algo completamente diferente, agora muda de novo, atacado e varejo, que não é mais uma concessionária, não tem a ver com o livro, também não é logística. Que tipo de solução a gente fala aí de atacado e varejo, por exemplo? Nesse mercado, a gente também está conectando vendas, que normalmente é uma dor muito recorrente desse mercado, até pelo volume de pessoas ali, de clientes a serem visitados, de canais sendo acessados em horários alternativos. Vamos imaginar aqui uma empresa que tem uma padaria, um restaurante que precisa fazer um pedido. Normalmente o dono dessa empresa, ele está ali no balcão, né? A gente fala que ele está ali no balcão ajudando o negócio dele no horário comercial. Que hora que ele vai repor, fazer as compras do negócio dele? É fora do horário. Entendi. E aí quando ele entra em contato com as empresas, ele não tem um atendimento, ele não consegue falar como que as empresas estão reagindo com esse comportamento. Então nós temos um exemplo que nós desenvolvemos um chatbot de venda, não eliminando o vendedor tradicional. Ele vai fazer o ciclo de venda, mas vai dar a oportunidade de mais um canal para esse cliente, para quando ele quiser repetir um pedido, porque em muitos mercados existem clientes que fazem compras recorrentes. E aí você tem uma certa repetição que a tecnologia ajuda muito. Então você pode repetir um pedido ou resgatar um pedido já feito e ajustar algum item e fazer ele de forma inteligente e rápida. E quando você aprende esse processo, isso se torna muito simples e rápido, né? E para a empresa também, você começa a desenvolver o que a gente chama de ilha digital, né? Que alguns chamam ainda de televendas, né? Mas que é uma ilha que tem uma certa autonomia para poder dar eficiência para o negócio. Para mim ficou muito claro que esse tipo de solução, na verdade, assim, ele se integra com o ser humano, essas soluções se integram com o ser humano, precisam do ser humano para uma aplicação, mas também precisa a cabeça do empreendedor de entender o que pode melhorar na eficiência. Eu finalizo a nossa entrevista com a seguinte pergunta: o empreendedor hoje está preparado para pensar soluções? Porque não adianta ele chegar na tua empresa e falar assim, ó, resolve o problema aí para mim. Ele precisa saber qual é a dor dele, qual é o processo, qual é o fluxo de trabalho, senão você não consegue imaginar uma solução. Pergunta bem direta: a gente tem hoje empreendedores que estão qualificados para entender essas necessidades? Não temos. Nós temos pesquisas que mostram o índice de maturidade das empresas ainda muito baixo. E até por isso você vê que o índice, a taxa de investimentos com base no faturamento das empresas é de 0,8%, ou seja, baixíssimo, perto da oportunidade que as empresas e os empreendedores têm para poder fazer a diferença no seu negócio, ser mais competitivo, ser mais agressivo no crescimento. E a gente volta, portanto, para o começo da nossa entrevista, pessoas, né? Não adianta a gente discutir tecnologia se não tiver o empresário, o empreendedor com essa mentalidade, também com a mentalidade de formar pessoas que consigam aplicar essa tecnologia na empresa dele. Ou seja, tecnologia está, vamos chamar assim, essencialmente, exponencialmente conectada com o mundo humano, o mundo de pessoas, não é isso? É isso mesmo. Perfeito. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo ter você aqui, né? A gente conversou sobre vários cases diferentes e conseguiu mais uma vez perceber essa questão da integração humano-tecnologia natural e artificial. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, né, de falar um pouquinho do tema e trazer, né, esses cenários aí e oportunidades, né? Eu acho que independente dos desafios, são sempre oportunidades para a gente trazer aí, né, e desenvolver um país que realmente seja
pioneira e promissora aí para todas as pessoas, né, que queiram se desenvolver. Sem dúvida, muito obrigado. Esse foi o primeiro bloco do Varejista. Daqui a pouquinho a gente já volta com mais uma entrevista para você. Em um minutinho eu te aguardo. BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o Varejista e a gente sai do mundo da tecnologia e vai para o mundo da moda, e moda masculina. Acho que inédito aqui no Varejista a gente falar de uma marca de moda masculina para que a gente possa conversar e entender algumas nuances aqui de o que será que essa moda masculina traz de novidade para a gente. E para falar sobre isso eu trouxe aqui o Rubens Inácio, certo? Que é diretor executivo da TXC. Falei certinho? Isso aí. TXC, diretor executivo. E ele tem toda uma inspiração que a gente vai conversar de um homem moderno do interior. Quero entender melhor isso, mas primeiro de tudo, Rubens, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui, por ter aceitado o convite de estar no Varejista. Muito obrigado, querida. Um enorme prazer estar aqui com você aqui. Bom, acompanhei depois do convite aí, dei uma acompanhada em alguns assuntos que você aborda. Parabéns pela sua jornada. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Vamos papear aí, vamos falar um pouquinho sobre esse contexto aí e qual o sentido da TXC para o que viemos, não é isso? É isso, e quando ele já fala assim, vamos papear, você já entende que é comportamento de homem do interior, né? Vamos papear um pouquinho e aí vamos bater esse dedinho de prosa aqui, vamos rapaz. Lá, isso aí. Vamos lá, e aí a gente já fica mais tranquilo para conversar sobre isso. Primeiro de tudo, antes da gente falar especificamente da TXC e desse estilo, vamos colocar, que vocês mesmos traduzem como homem moderno do interior, vamos falar um pouco sobre o mercado da moda. Vamos começar por aí. Como é que você enxerga hoje o mercado da moda? Daqui a pouco a gente chega em moda masculina e depois na TXC. Como é que você entende hoje o mercado da moda num período já pós-pandemia? Obviamente a pandemia teve aí um estrago muito grande em muitos setores pelo fechamento, mas já passou esse período. A minha pergunta é dali para frente, como é que esse setor se reinventou e como é que hoje você entende que está? Rodrigo, a verdade é que na pandemia a gente cresceu 56%, porque naquele modelo a gente tinha um modelo de negócio um pouco diferente, a gente não fazia coleção, a gente era um modelo a gente tinha um nome lá que chamava Drop Fast, que é até o contrário, né? Mas a gente tinha cápsulas que lançavam quinzenalmente, então a gente sempre estava muito estocado e a gente não apostava muito. Nessa época, quando as fábricas pararam e o mercado resolveu voltar, a gente tinha muita coisa em estoque, a gente acabou preenchendo uma estratégia, preenchendo lacunas das outras marcas no mercado que ainda teriam que produzir para entregar uma coleção. Foi ali uma virada de chave para nós, foi essencial, que me perdoe quem perdeu entes queridos, né? Mas para nós, claro, a gente está falando de duas coisas diferentes. Mas a pandemia foi essencial para o nosso crescimento. Essencial para o nosso crescimento. A gente acabou enxergando e foi nessa virada que a gente preencheu lacunas de mercado, é que a gente falou, pós-pandemia, vamos fazer coleção. Porque eu peguei uma frase com um grande CEO, que é quem não faz coleção não faz marca. Foi ali que eu falei, é agora. Que a gente, mas só vamos costurar isso direitinho. Eu sempre, quando eu cito o período pandemia, até para esclarecer para o nosso público, a gente precisa citar duas coisas bem distintas, assim, né? Existe uma tragédia sanitária que aconteceu no planeta, isso não se discute. Não se discute no sentido de que foi uma tragédia, mas também quando a gente pensa em questão de negócio, a gente precisa levar em consideração o que era antes, como é que foi durante e o que tem depois para a gente analisar o histórico. Então não há méritos sanitários aqui, porque obviamente muitas pessoas morreram, não só no Brasil como no mundo todo, e a gente tem muito respeito em relação a isso. Quando eu trago a pandemia para a conversa, eu já fiz outras vezes, é no sentido de a gente traçar um histórico. E nesse sentido, fique sempre muito à vontade para colocar nessa linha, tá? Então, quando você fala dessa alavancagem que aconteceu e desse crescimento, porque você tinha um determinado modelo de negócio, como você disse. Aí vem um CEO falando para você, olha, se você não faz coleção, você não faz marca. E aí você criou uma identidade ou antes já tinha uma identidade para você seguir na TXC? Não, a parte de identidade, se você está me falando a título de persona ou personificação, a gente nunca mexeu nas nossas raízes, cara. A gente sempre mexeu, a gente fala que a gente é uma marca moderna, moda antiga. Então, por quê? Porque hoje, Rodrigo, o sucessor, ele mudou muito, ele está muito antenado. É só me ver, é só ver o jeito que a gente veio bater esse papo aqui. E se fosse há anos atrás, eu estaria era outro vestimento. Hoje Como é que você estaria se fosse anos atrás? Me conta. Com a calça 100% algodão, talvez um calçado fechado aí, provavelmente uma botina ou até uma bota, mas de uma formada um pouco, mas não é tão country assim, mas
Eu morei lá fora, uma das nossas inspirações é americana, cheguei a estudar no Texas, mas hoje o homem modernizou muito. E essa jornada que nos faz ficar na moda masculina é que a mulher continua sendo um movimento dominante de compra. Mas o comportamento do homem de compra mudou muito. Ele está indo muito mais às compras. É só olhar para as partes de cosmético, beleza, barbearia, etc. Como o consumo do próprio homem, seja ele qual for, de qualquer idade, hoje ele é um cara que vai às compras, tá? E isso mudou muito o nosso comportamento no sentido de entregar um produto não exatamente só um estilo, e também por características de moda. Então hoje a gente busca moda lá fora, se antena mais, porque antigamente a gente poderia te falar que a gente era mais estilo, e a gente não vai mudar isso, mas hoje a gente também busca algo mais fashionista, sim. O homem mudou muito. Hoje eu tenho um prazer de ser uma persona vender para mim mesmo. Isso é para muita gente, tem marca, mas o cara não é a persona dele, né? Ele não vende para ele mesmo, mas isso sem problema, é um business. Não tem problema, é um modelo de negócio. Eu tenho de gostar. Eu estive fazendo um comitê agora com 800 referências que vai sair para a próxima coleção. Falei, cara, eu compraria 50% disso. Aí o cara do gerente do estilo falou, cara, por quê? Metade não é o meu gosto. Mas assim, é muito bom você participar de um comitê que você conhece a persona do teu negócio, até porque você vive aquilo. Isso eu acho que é uma oportunidade rara. Eu quero ainda falar de varejo, loja física, loja digital, shopping, loja de rua, mas já que você entrou nessa questão já da moda masculina e desse modelo que você tem, ou pelo menos desse posicionamento que você tem, como é que você enxerga hoje realmente, vamos aprofundar um pouquinho isso, esse posicionamento do homem, né? Porque assim, majoritariamente quando você fala de moda, e você citou bem isso, a gente está falando de mulher, né? E eu não estou falando sobre identidade, eu estou falando sobre números. Percentualmente falando, existe uma dominância muito grande das mulheres nesse mercado. Em que momento você acha que o homem começou a perceber que ele poderia também ter algo exclusivo para ele, como você citou, entrar numa barbearia e se sentir lá acolhido, tô falando, claro, no sentido da experiência, entrar numa loja e falar, nossa, essa loja tem a minha cara, né? Em que momento você sente que o homem chegou e também dominou um pouco esse lugar, obviamente falando no setor da moda? Rodrigo, eu acredito que, e aí eu vou voltar ao teu gancho também da própria pandemia, hoje nós temos não é um problema, porque tem que ser uma oportunidade, é que a gente tem mais oferta do que demanda hoje. E aí é a hora de você concentrar a tua energia nas pessoas que usam a tua marca e se sentem valorizadas por aquilo. Então eu acredito que a força da própria internet, da rede social, impulsionou ao homem olhar de uma forma 360 a jornada dele. Eu acho que é totalmente uma forma de estímulo de colocar o homem numa parada diferente, de colocar assim, cara, você também pode. Tá? Então eu acho que para mim isso aí é só você dar uma olhada o que a internet é capaz de fazer, né? Se você olhar para alguns estímulos como barbearia, vou pegar um negócio meio assim, mêsversário. A internet criou um mêsversário, cara, para vender mais. Cara, ali é confeitaria, mais confeitaria, mais presente para beber, é um estímulo. Eu acho que para o homem fez algumas coisas praticamente iguais também, assim, estimulou o homem a colocar ele dentro da rota de compra, porque a oferta está na palma da mão, que é uma puta oportunidade, mas também é um desafio muito grande. Para mim, hoje, nesse exato momento, falando de varejo, você tem que saber para quem você vai vender, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Você sabe que eu ia te perguntar isso. Quando você fala do homem, né, e você, por exemplo, se posiciona como um homem moderno do interior, né, quem é essa pessoa? Se a gente pensar, a gente tem alguns estereótipos. Sim. Vamos falar de estereótipo. Faria Limers, por exemplo. São as pessoas que usam... Tenho muitos amigos. E a gente brinca disso, tá? Essa é uma puta analogia que a gente faz. Exato, porque aí você pega o Faria Limer, usa aquele coletinho da XP. E eu nem tô dizendo se ele é bom, médio, ruim, não tô dizendo se ele é bonito, se ele é feio, se ele é legal. Não, por isso que eu tô dizendo, eu não tô entrando nesse mérito. Eu tô dizendo, você tem uma persona ali, você tem um estilo. Total. É só isso que eu quero dizer. Você tem um outro estilo que, há um tempo atrás, era considerado o Mauricinho, que era o cabelinho assim, etc. Quando pensa em estilo country, você citou bem... Era uma botina, talvez? Era. Talvez você entrar aqui de chapéu, e se eu falasse pra você, cara, preciso tirar o chapéu, o chapéu vai dar uma sombra no seu olho, e você vai falar, rapaz, eu não tiro o meu chapéu, não. Uma blusa xadrez, por exemplo, e hoje tudo isso tem outros estereótipos, né? Quem são esses homens hoje que consomem moda? A internet aproximou esse homem verdadeiramente de um processo de estilo
casual, sem mexer nas suas raízes. Na verdade, o estudo que a gente fez, Rodrigo, foi assim. Quando eu peguei minha primeira consultoria de construção de varejo e falei, cara, você precisa estar nas cidades vitrine, premium, special, e aí vem uma gama de cidades que a gente tem lá como Brasil Sertão. Tá. Falei, cara, eu não vendo para todo mundo, a força do agro está no interior, 70% das empresas, aí eu posso errar em alguns números, é claro, porque várias estão nas microempresas. Estados como Mato Grosso, que tem uma vertente de agro hoje, já responde por 2 ou é o segundo ou o terceiro PIB do país. Falei, cara, vamos fazer o contrário, vamos colocar loja em cidades que tem grande potencial de compra, que tem força no pé, eu sempre falo, pezinho no agro, e que tem uma persona muito forte de um cara que ele é antenado, ele não tem praticamente uma jornada de tempo, cara, porque ele tá no agro, de vir a São Paulo viver essa cultura e fazer uma compra aqui num grande shopping. Eu vou levar algo que eu tenho essa frase comigo que chama Green Money, aonde você quer, onde você começa a construir marca. Você aí do interior, você do agro, onde você tá pondo o teu dinheiro? Essa marca que você veste, ela te valoriza? São algumas conversas que a gente faz. E esse cara é totalmente antenado, tá na palma da mão. Ele é antenado, mas de que estilo ele é? Que estilo ele é? Por exemplo, você tá vindo hoje aqui, foi a provocação que eu te fiz do chapéu, do xadrez, da botina. Você tá aqui de um tênis, com uma calça jeans que tem aí um estilo, vamos colocar assim, uma camiseta preta. Você tá claramente hoje como CEO de uma empresa qualquer que eu digo no sentido de setores, né? De uma empresa qualquer. Não é mais esse agro hoje, não tem mais essas características? É um agro moderno? Ele tem, é um agro moderno, Rodrigo. Cara, eu sempre falo que uma das coisas que a gente tem assim são sucessões de tradições, cara. Eu acredito que o cara tá muito moderno. O meu time de amigos, minha roda de amigos que a gente viajou agora, são todos fazendeiros, aí agro mesmo, todos igualmente vestidos, cara. Só que quando o cara tá nesse seu estilo? No meu estilo. Quando ele está na fazenda, ele transveste com as vestimentas que tem para usar na fazenda. Ele não vai usar isso. Então hoje eu tenho meu chapéu. Eu uso bota. Eu uso uma calça 100%, só que ela fica lá na fazenda. Cheguei na cidade, mudo completamente. Então, sabe qual isso é muito legal, isso é muito legal. Como a gente tem uma inspiração americana, e aí a gente tem um trechinho que chama Estilos Unidos. Estados Unidos, Estilos Unidos. Falei, cara, chama United Styles. Falei, cara, por quê? Porque essa união de estilos, que é o cara, a TXC hoje tem 800 referências numa coleção, que faz com que o homem tenha momentos dele estar de praia, a casa, pijama, em diferentes ocasiões, mas eu estou sempre batendo nessa tecla. A marca que você veste te valoriza. O cara do campo, o cara do interior, ele é bairrista para aquele negócio dele. E construção de marca, Rodrigo, é praticamente isso. É algo que a pessoa use no cotidiano, que ela não faz nem sentido, que ela mesma está construindo a marca para você mesmo. Mas é engraçado você dizer isso, e claro, eu estou te provocando no ótimo sentido do nosso papo, por favor. Tem primeiro um estereótipo chamado agroboy, né? Existe um estereótipo, né? Ao mesmo tempo que tem um estereótipo, e quando as pessoas falam agroboy, às vezes é um traço até pejorativo, você sabe bem disso, e é por isso que eu estou trazendo como pro papo. Ao mesmo tempo você tem uma questão de raízes, e você citou isso, né? Quer dizer, lá na fazenda eu preservo minhas raízes, por exemplo, do ponto de vista da vestimenta, obviamente eu estou dizendo. Mas eu venho aqui para São Paulo, para uma entrevista aqui na BMC News, eu não vou vir com as minhas raízes da vestimenta, sempre lembrando. Isso tem uma coisa de perda de traço cultural ou não? E o estereótipo agroboy, ele ainda existe ou não? Eu queria que você falasse desses dois pilares. Rodrigo, eu não acredito que tenha, mas é claro que a própria rede social, eu acho que o maior consultor de uma empresa ou de uma marca é o próprio cliente. A gente escuta muito. Então, quando a gente se moderniza demais, tem sempre o hater ali que vai falar, pô, vocês estão mudando perdeu as origens. Raízes. Mas, cara, é bem complexo pensar em como a gente vai fazer essa transição e como as pessoas pensam. Pensando pro lado de perder a identidade, para nós é zero. A gente lê números disso, a gente acompanha isso, a gente escuta muito cliente da ponta e a gente sempre lê números do que mais está crescendo. E te digo, o número que mais cresce é a moda casual desse estilo aqui, do que propriamente a moda country, que eu acho talvez que eu posso te ajudar a chegar mais campo, porque ela é uma moda mais básica, ela vai estar dentro dos best-sellers. Quando eu trago para o agroboy, Rodrigo, o agroboy para mim é uma necessidade
bacana de ter pertencimento com o campo, e muitas das vezes do agroboy ele nem a fazenda ele conhece, muitas das vezes. Isso aí, pô, com toda a educação e você... Claro, a gente tá falando de estereótipo aqui. Eu tenho vários convívios, mas isso é bacana, eles estão valorizando essa moda de algum jeito. O agroboy nem tanto é um cliente só, ele tem uma identidade com a TXC, mas ele não é o meu público-alvo, e nem pra gente, tá? A gente tem outras marcas aí no mercado que gostam dessa onda, a gente tem vários clientes de agroboy assim, mas eu adoro essa identidade, pro sentido é trazer no cara da cidade que entendeu um pouquinho e tem paixão pelo campo, e muitos são, mas muitos não teve a oportunidade de acompanhar o campo, mas tem a necessidade de provar, gostam daquela cultura e tentam vivenciar isso nas festas que são os rodeios. Tá, mas a TXC vai atender esses dois públicos? Quero dizer o seguinte, ela atende. Você tem a xadrez e você tem a camiseta preta. Sim. Você tem a botina e você tem o tênis. Você tem a calça mais apertada, vamos chamar assim, Sim, a calça mais larga. Você tem os dois estilos, por exemplo, mais, vamos chamar assim, o mais histórico e o mais contemporâneo, mais tradicional e mais contemporâneo. Nós temos os dois. Para você ter uma ideia, a gente atende, entre outros canais, o canal de multimarca, a gente tem 1.600 pontos de venda, fora as franquias, que são as multimarcas. Eu vou falar que está hoje na casa de 45% são lojas agro. Tá. E 55% já são moda, já são lojas de multimarca, que vai ter grandes players no mercado, que outras marcas a gente está dividindo prateleira, para você ver como a gente é tão democrático, a gente não mexe nas nossas raízes, mas a gente enxergou que esse mercado... Aí eu vou falar de moda, eu vou falar do mercado country, que são as lojas que geralmente têm identidade. A gente já mapeou ela, a gente tem um share de mercado muito alto nisso, fora que a gente pensou na jornada, na persona, e falou, cara, para onde a gente vai crescer? Vamos, do jeito que a gente vai se comunicar. Aí eu te falei que essa união de estilos e dividir os seus estilos e ter roupas proporcionais, hoje é 50-50. Então isso eu ia perguntar isso agora. É isso que se fizer dividida, tá bem equilibrado. Se fizer divisão. Se eu vou ser bem sincero, se a gente tivesse focado exatamente em ser somente country, hoje a gente estava com 50% a 60% de faturamento somente. Então a sacada exatamente foi entender a jornada do cliente, que eu acho que é o que o varejista tem que entender melhor. Isso que fez a gente rampar. E uma pergunta técnica para esse casual. Se eu pensar nesse estilo, tênis, calça jeans e camiseta, muitas marcas entregam isso. Eu consigo pegar marcas completamente tradicionais que entregam isso. A minha pergunta é, como é que você consegue... gerar no seu cliente country, moderno, igual você falou, o homem moderno do interior, comprar uma roupa na TXC e não, por exemplo, não vou citar marcas de concorrentes aqui, até obviamente em respeito, mas quero dizer que, por que ele compra um casual na TXC e não compra, por exemplo, num concorrente, visto que camiseta preta, calça jeans e um tênis, ele encontra em qualquer lugar? Por que estou citando isso? Para que você me diga como é que vocês pensaram em pegar essa fatia do mercado casual, mas dentro desse mundo do interior. Acredito que é exatamente assim, o que é a construção de marca para mim. Rodrigo, construção de marca é um processo de relacionamento de confiança que você constrói com o teu cliente, tá? E ele, propriamente essa pessoa, com essa identidade, essa força e de autovalorização, sentir bem que essa marca valoriza o propósito de vida, está alinhado com os seus valores dessa pessoa, é que faz você construir uma marca. Eu acho que é exatamente que a gente faz isso no interior. Eu também não vou poder falar algum dos nomes assim, cara, tem tantas cidades que tem IPC altíssimo e que chega lá, tem duas ou dois players que nem são de roupa, que nem são de vestuário, e a gente tem uma TXC lá. Então isso aí fala, cara, é aqui que eu vou, é isso aqui que você vai valorizar, que a gente tenta valorizar essa persona e faz totalmente alusão com que a gente consegue vender um produto hoje de valor até mais agregado. Se você olhar hoje, Rodrigo, você vai hoje, como está hoje as coisas, um magazine, tanto magazine de qualidade que tem hoje em shopping, que são as âncoras. Sim, as âncoras dos shoppings aí, de uma qualidade extrema, com um preço altamente competitivo, é onde que a gente se provoca, fala, cara, temos que gerar pertencimento, porque roupa todo mundo tem. Isso é um fato. O fator qualidade já não é mais um chama comercial, é uma obrigação. É obrigação. Tem qualidade e conforto? É o mínimo que a gente quer sentado aqui. Não, entendi. E você acha que, por exemplo, isso que você citou do casual e do tradicional, talvez do moderno e do tradicional, melhor dizendo, isso tem a ver com geração? Porque, por exemplo, você tem quantos anos? Tenho 39. 39. Se você pega eu vou falar de idade meramente ilustrativa aqui, tá, gente? Se você pega, por exemplo, um senhor de 55 anos, com a mesma origem sua, ele já tá casual assim também? Ou ele se mantém no tradicional? Tô perguntando isso pensando se esse seu conceito é já pensando em próximas gerações que vem mais casual e talvez menos tradicional, mais moderno,
ou se isso já pegou, por exemplo, também as gerações mais velhas, vamos colocar assim, de mais idade. Eu acredito que na persona da nossa marca, ele ainda está muito no estilo bem casual, mas ele não mudou muito. Tá? É claro que conforto nesse quesito, a pessoa com 55, 60, vou tirar ideia pelo meu pai ali, ele já está optando por uma coisa mais confortável no sentido ele tem essa idade. De calçada, ele tem 70, mas ele está melhor que eu, viu, Rodrigo? E ele já vai de tênis? Ele já vai de tênis, vai. Chega na fazenda, ele troca, mas ele não vai de fazenda de bota, ele não vai com a bota até a fazenda. É um negócio... Que interessante. E aí é a hora, né? que a pessoa que você pensa, cara, então, mas eu vou comprar algo que tenha identidade comigo, eu vou comprar um tênis da TXC. Mudou muito esse comportamento. E o que eu quero deixar aqui para você, para pegar um gancho, é que a gente criou esse ano a TXC Small, que é para quê? Que é para crianças de 2 a 16 anos. É a minha próxima que eu coloquei aqui. E o mais novo, como é que fica? É a próxima pergunta. Já aproveita e engancha. A gente já tinha TXC infantil acoplada a nossos, mas ela representava 5%, 3% do nosso faturamento. Falei, cara, como é que a gente não vai deixar essa marca... A gente precisa deixar essa marca perpetuar. Vamos chegar a 10 anos ano que vem. Mas eu falo para todo mundo que a gente é um bebê. Nós temos 12 coleções até hoje. No formato pós-pandemia, a gente só fez 12 coleções. Quando eu conto isso para algumas pessoas, alguns players do mercado, que a gente vem em São Paulo fazer trocas com grandes CEOs aqui, falam, nossa, o 12, o cara tá na milésima, há 30 anos no mercado. Eu falei, olha o tamanho que o mercado ainda tem pra gente é um aprendiz. E a gente criou a TXC Small, tiramos isso do papel, falei, cara, não podemos deixar a marca envelhecer, claro. Precisamos gerar esse pertencimento que a gente gera na cadeia do meio. Até o nosso cliente tá ali entre 36 e 46 de mais potencial. Falei, cara, vamos Essa é a sua faixa, essa é a minha faixa. E no fim das contas, Rodrigo, a gente lançou ela essa coleção agora, vão ser 2 coleções anuais, elas vão ser mais prolongadas. E vou te ser sincero, a gente está com 70% da meta, que era para 4 meses, a gente está com 70% da meta em 15 dias. Para você ver qual é 15 dias? 15 dias. O que era para ser 4 meses? Exatamente. O que é a gente nem estava tão pronto, a gente não colocou ainda um embaixador, porque geralmente você monta uma marca, cria um embaixador. Falei, cara, vamos testar? Você ainda nem foi para essa linha. Eu ainda nem coloquei um embaixador. E você registrou 94% de aumento em 2022 e fechou 2023 com 136 milhões. Isso aí, já em todos os canais. 2024 você vai para onde? Cara, a gente quer crescer... Gosto dessa risada quando eu faço essa pergunta, o cara dá essa risadinha. A gente é otimista, cara, a gente é otimista. O varejista, a gente anda para falar isso assim, varejo não é moleza, né? Você já deve ter escutado isso aqui bastante. E aí muitas pessoas eu sou um pouco provocativo e tem pessoas que gostam de ser provocados, outros não, porque pessoas são diferentes, outras pessoas não gostam de ser tão provocadas. Então, algumas vezes eu fui numa palestra esses tempos, eu vou voltar pro número, falei, cara, desista, varejo não é fácil mesmo. 3 não gostaram dos 40, peguei 42 falou, eu vou provar ano que vem, quando você voltar, que eu vou estar melhor. Aí 3 falaram, não, tem pessoas que vão mais, mas não é fácil o varejo. Brasil é um país maravilhoso, mas é um carrossel de emoções, varejo. Claro, isso por todo o ambiente macroeconômico. Totalmente. E hoje, não é blá, 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 a gente não pode depender de governo, a gente não pode depender de uma série de coisas, depende, mas nós, na função de diretores, é achar o mercado dentro do próprio mercado. Perfeito. Por isso que a gente veio com o TXT Small. O que a gente quer para esse ano? Um crescimento de 40%. E a gente começa a ter previsibilidade melhor. 12ª coleção, a gente queria crescer 50%. Olhamos o cenário muito mais para o cenário de caixa, geração de caixa, porque num volume de 40% para 50% a gente ia perder caixa, e aí é uma outra história de administrativo e financeiro que a gente aprende, isso aí doeu muito. Eu falei, cara, vamos crescer 40% e para a gente gerar caixa, porque a gente poderia até crescer, mas o caixa ia nos comprometer para o próximo 2025, que é onde faremos 10 anos, Rodrigo. Aí tem muita história para 2025. Mas só aí. Com esses 40% vocês já vão beirar os 200 milhões, Sim. Né? Então, assim, é um número bem interessante. Pensando que vocês estão no mercado há quanto tempo? Cara, eu estou no mercado há 9 anos. Você vai fazer 10 em 25? Eu falo que a gente está há 2 anos e meio. Quem está lá dentro e está com a gente na luta, para cá nós estamos 2 anos. Há 2 anos e meio eu pus um RH, há 2 anos e meio que eu pus um CFO, há 2 anos e meio que eu coloquei uma controladoria. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje a gente está com 400 funcionários que faz o ecossistema. E no meu hub tem 146, o hub que é o centro de distribuição em Goiânia. Mas você tem em São Paulo também escritório? Não, né? Não tenho. Isso eu, inclusive, loquei um apartamento aqui. Eu adoro viver em São Paulo, cara. São Paulo é só... E é claro que ele ia ser de Goiânia, né? Não sei nem por que eu fiz essa pergunta. É claro que ele ia ser de Goiânia. Mas eu apaixonado por São Paulo e meus encontros em São Paulo são para falar com pessoas desse setor.
Então, existe eu estou tentando tracionar um setor da empresa para o ano que vem, dos 10 anos, estar aqui vivendo esse ambiente de moda, tecnologia, porque São Paulo é para o meio, não adianta, cara. Eu tenho apartamento aqui lá, eu sou apaixonado pelo Brasil. Tenho empresas no Mato Grosso, no Pará, sou fazendeiro no Pará, para quem eu sou do agronegócio de fato. É que São Paulo ela está sempre um pé à frente, então a gente, para quem quer crescer, alavancar, conectar, tem que estar com o pé em São Paulo adiantado. E eu gostei muito do nosso papo, tanto que acredite, já passou quase meia hora, o Rafa, que é o diretor aqui, já está falando assim para mim, você vai precisar encerrar que você vai estourar esse programa, porque a gente fala muito, o nosso papo foi ótimo. Eu já quero te convidar aqui para voltar, pensando justamente nesses números que você vai atingir, para que a gente possa fazer mais um step com você, no sentido de entender essa moda masculina. Eu gostei muito dessa conversa, acho que a gente dá para a gente, vamos chamar assim, evoluir nesse sentido, trazer novos números, e aí pensar nesses 10 anos da TXC. Agradeço muito pela sua presença, Rubens, que você seja um empresário de cada vez mais sucesso e as portas aqui estão abertas. Muito obrigado, viu? Querido, muito obrigado pelo espaço, parabéns para você, toda a sua equipe aí, fiquei maravilhado com o espaço aí, sucesso para você também aí, gostei do bate-papo já no primeiro impacto que eu te conheci ali no fundo, então sucesso na sua nova jornada aí, na sua nova jornada, por quê? Porque tudo a cada dia a gente aprende, então o que é novo, amanhã já é uma coisa nova, é um papo novo, então assim, aprendi muito com você também, muito obrigado aí, sucesso a todos os varejistas. É isso aí, esse foi o Varejista aqui na BMC News, eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Informação que gera valor, onde você encontra na BMC News. Até o próximo Varejista, um abraço.